Nesse vídeo, comentário das questões 669 a 674. E só lembrando, são comentários rápidos. Se você deseja detalhes ou mais profundidade, assista a nossas aulas no canal do YouTube ou faça o curso 60 lições de física, que é um belo resumo para Enem e vestibulares, com muito conteúdo e com muitas questões resolvidas. Então, na nossa primeira questão aqui, nós falamos a respeito de descargas elétricas na atmosfera. O primeiro item diz que o processo de acúmulo de cargas na atmosfera é semelhante ao processo de cargas de duas placas condutoras paralelas, com um dielétrico entre elas, e que o raio ocorre quando o dielétrico, que no caso seria o ar, for rompido. Então observe aqui que, de acordo com a descrição desse primeiro item, nós temos a seguinte ideia. Ali, as nuvens, o ar entre elas e o solo, nuvem negativa, solo positiva, por exemplo, e essa é a configuração que está sendo dita nesse item A e corresponde, então, a um item verdadeiro. No item B, nós temos que no interior de corpos metálicos, como o carro, esse constitui um ambiente seguro contra raios, devido ao fato do campo elétrico ser nulo. Exatamente, então nós temos aqui que, nessa figurinha, não importando a forma do condutor, mas se é um condutor, a sua parte interna tem campo elétrico igual a zero, então afirmação verdadeira, e as duas são verdadeiras nesse item. A segunda questão, ela apresenta uma carga geradora aqui, as linhas equipotenciais de 45, 30 e 15 volts, observe que pelo valor dos potenciais essa carga geradora ela é positiva, e nós temos uma carga de prova Qzinho, que ela se movimenta livremente nesse espaço. Só precisamos lembrar então que, como o potencial está diminuindo ao longo das linhas equipotenciais, a linha de campo ela é perpendicular no ponto em que ela cruza com a linha equipotencial, e a linha de campo ela tem um sentido em que o potencial diminui. E observe que, como essa carga aqui ela é uma carga que se movimenta livre, e nós temos aqui o sentido dessa carga tem que ser positiva, porque cargas positivas é que caminham no sentido da linha de campo. E se esse movimento ele é livre, o trabalho sempre será positivo, porque a gente considera que é espontâneo, então a resposta correta é a letra A. A terceira questão fala de duas esferas com cargas Q e menos 3Q, e elas são interligadas por um condutor. A pergunta é, qual seria o campo elétrico no ponto médio do segmento de reta que une uma esfera a outra? Então veja, quando nós colocamos essas esferas em contato, elas passam a ter o mesmo tipo e a mesma quantidade de carga. E nesse caso, cargas de mesmo sinal e de mesma quantidade, no ponto médio, o campo elétrico ele é sempre nulo. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. A quarta questão apresenta um quadrado e em cada vértice há uma carga. No centro do quadrado, nós temos uma quinta carga e essa carga está em equilíbrio. Bom, nós devemos considerar o seguinte. O primeiro item diz que as cargas 1 e 2 têm sinais opostos. Aqui, para que a quinta carga fique em equilíbrio, não importa, na verdade, se 1 e 2 têm sinais opostos ou o mesmo sinal. Importa que as cargas em oposição tenham o mesmo sinal, ou seja, 1 com 4 tem que ter o mesmo sinal e 2 com 3 tem o mesmo sinal. Desse modo, a força sobre 5 será nula. Então, observe que o item A não é correto, o item B diz que as cargas 1 e 5 têm o mesmo sinal. Também não importa se as cargas 1 e 5 têm o mesmo sinal ou não têm o mesmo sinal. O item C diz que o potencial elétrico no centro do quadrado é nulo. Cuidado, porque aqui o equilíbrio não significa que o potencial tenha que ser nulo. Se o potencial é nulo, o que nós sabemos? Que a energia potencial, nesse caso, é nula. Tá? O que precisa mesmo para a carga estar em equilíbrio é o campo elétrico nulo, de modo que daí a força sobre a carga nessa posição é nula. Então a resposta correta é a letra D. A quinta questão, nós temos aqui um circuito e precisamos determinar a indicação do amperímetro. Observe, a alimentação 18 volts, nós temos ali um resistor de 5 e 2
resistores iguais em paralelo. Como eles são iguais, a gente divide por 2. E nesse caso nós temos a equivalente de 1 ohm com 5, 6. Então, quando eu aplico U igual a RI, observe que tensão na fonte 18, resistência equivalente para o circuito é 6, né? O paralelo aqui dá 1 somado com 5 dá 6, multiplicado por I. Quando você isola I, você descobre uma corrente elétrica de 3 amperes, o que vemos no item C. A última questão traz um circuito e nós devemos analisar o posicionamento das chaves A e B de modo que a menor corrente elétrica passe por esse circuito. Só lembrando que para ter a menor corrente elétrica nós devemos ter a maior resistência possível. E quando nós temos resistores em paralelo, o que acontece é que quando nós fazemos uma ligação em paralelo, nós temos essa condição, que na associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que qualquer uma das resistências da associação. Então, se eu associar 2R com 3R, eu vou ter um valor menor do que 2R, ou 2R com 4R também vai acontecer isso aí, ou 2R com 3R e 4R também acontece, e nós termos sempre uma equivalente menor. Então, aqui, para ter a menor corrente, nós precisamos ter a maior resistência, de modo que as chaves A e B devam permanecer abertas. Então a resposta aqui corresponde à letra A. Então estes foram os comentários desse quiz. Só lembrando que se você deseja mais detalhes ou mais aprofundamento, assista às aulas no canal do Physics in Box lá no YouTube, ou faça o curso 60 lições de física, que é um belo resumo para você estudar para o Enem e os vestibulares e acessar a qualquer hora para tirar dúvidas.